Boa tarde, pessoal. Eu sou daqui de João Pessoa, mas eu passo a semana em Campina Grande, eu sou meio Campina Grande, meio João Pessoa. Eu trabalho lá na Stefanini, lá em Campina Grande, mas todo final de semana eu estou por aqui. Qualquer coisa, só avisar. Esse aqui é um sumário rapidinho do que a gente vai conversar. São tópicos, e começando pela introdução, a gente vai falar hoje sobre nuvem segura. Só que antes de falar propriamente de nuvem segura, a gente precisa alinhar alguns pontos. O primeiro deles é nuvem pública. Antes de a gente falar de nuvem pública, propriamente dita, a gente precisa estabelecer, se a gente tem uma nuvem pública, a gente deve ter também uma nuvem privada. E, antes de tudo, também, o conceito de nuvem. O que seria uma nuvem? Como seria essa abordagem de nuvem propriamente dita? Hoje em dia, a gente tem um modelo de venda, um modelo de negócio que um modelo de venda que é em serviço. A gente deixou de vender, de alugar um espaço em um data center, de vender horas em um servidor, de vender a infraestrutura por tempo, e começou a prestar o serviço de computação na nuvem. A gente passa a vender horas de processamento por determinado valor, e dependendo do serviço que a gente oferece, a gente tem um modelo um pouco diferente. A nuvem vem de um processo de evolução. A gente passou a ter, de início, um sistema de virtualização que permitia que a gente fizesse o uso um pouco mais racional do nosso sistema de hardware, e dele a gente conseguiu manter o sistema de virtualização em cima de uma camada de cluster, em cima de uma camada de rede distribuída. A gente conseguia passar essa camada de virtualização em mais de um computador, a gente conseguia distribuir em vários computadores, e com essa evolução de virtualização, clusterização, a gente conseguiu ter uma automação que acabou permitindo a gente criar uma abstração de que a gente pode manter a infraestrutura e vender esse serviço independente de onde a gente está usando. Eu consigo, hoje em dia, contratar um serviço de hospedagem web, eu consigo contratar um serviço de processamento, independente de onde e como ele é feito. Eu contrato horas com uma unidade de medida virtual, que eu não sei exatamente como é que é. Eu sei os parâmetros, mas eu não sei a parte física como funciona. E a Microsoft, ela tem uma definição bem legalzinha, que é: a nuvem pública é definida como um serviço, uma série de serviços de computação oferecidos por terceiros à internet pública, os quais são disponibilizados a qualquer pessoa que queira utilizá-los ou comprá-los. A nuvem pública é exatamente uma série de serviços que está público na internet. Qualquer pessoa que tenha interesse, ela pode chegar e comprar horas, comprar processamento nessa infraestrutura compartilhada, e todos vão ter, assim, não é só você, ela é pública para você, para o seu irmão, para o seu colega, para a empresa que você trabalha, para a empresa concorrente da empresa que você trabalha, e todos teriam acesso a essa mesma infraestrutura. E isso traz para a gente só esse conceito. Não existe nuvem, é só o computador de outra pessoa. É uma abstração, é um modelo de negócios que a gente tem hoje em dia. Tem vários players, tem vários provedores de nuvem hoje em dia, e eu acredito que os 4 maiores é a própria Amazon, o Google Cloud, o Azure e o IBM Cloud. Por uma questão de familiaridade minha, a maioria dos exemplos são usando as definições da Amazon, e eu vou citar alguns links, algumas documentações, todas que eu uso são da Amazon, mas são conceitos abrangentes, que o que vale para um, vale para outra, mas só na hora de procurar documentação, usar nomenclaturas, para mim é mais normal usar da Amazon, e só por causa disso mesmo. São só conceitos genéricos, e para mim é só mais tranquilo, mas para todos aqui podem ficar cientes de que o que a gente usa, uma nomenclatura em um, serve para outro sem bronca nenhuma, tá bom? O segundo ponto que a gente tem que alinhar é a segurança da informação. E a definição da Wikipédia é bem simples, ela é direta, que é a prática de impedir a forma não autorizada de acesso, uso, divulgação, interrupção, modificação, expressão, registro ou destruição da informação. É uma definição bem com vários pontos, vários tópicos que a gente tem que medir, e esses todos os pontos a gente pode reduzir, pode pegar em 3 pilares, que são os 3 conceitos principais da segurança da informação, que é a confidencialidade, integridade e disponibilidade. Isso eu acredito que na primeira aula de segurança da informação o pessoal já bota a tríade da segurança da informação,
que é o fato de só as pessoas que devem ter acesso à informação ter acesso a essa informação, e a integridade, as pessoas terem acesso à informação íntegra, válida, que é exatamente o que você gostaria que elas tivessem acesso, e ter acesso a essa informação no momento que for necessário. Nem se elas tentarem ter acesso à informação, mas ela não estiver disponível na hora, não faz sentido você ter o resto todo. Se você, quando precisa da informação, ela não está lá. Mas para que serve segurança da informação na prática? Na prática, ela serve para definir uma política de senhas que alguém como o Jeffrey Wong, que trabalha no Havaí e foi entrevistado pelo Boston Herald em 2011, em 2017, no meio do ano passado, seguir uma política de guarda-senha ou alguma coisa assim. Aí você me pergunta, quem é o Jeffrey Wong? O Jeffrey Wong é esse carinha que, no final da entrevista dele, ele pousou do lado do computador aqui, na estação de trabalho dele, e tinha um post-it no fundo, que tinha lá, Password Warning Point 2. O Jeffrey Wong ele trabalha numa instituição que dispara alarmes de acordo com a monitoração sobre mísseis lá no Havaí. E, acho que foi em dezembro ou janeiro desse ano, teve um alarme que foi falso, teve um alarme falso, e o pessoal lembrou dessa foto de 6 meses antes e ficou naquela, pô, foi por causa disso, não foi e tal. Era de investigação. E acabou que não foi por conta dessa foto, não foi essa senha, mas o pessoal, com base numa imagem, depois de uma entrevista do Jeffrey Wong, teve acesso a essa senha, o Warning Point 2, e podia muito bem, assim, não foi, mas podia ser. E aí tá, a gente tem um risco que a política de segurança iria justamente mitigar isso daí. E o objetivo dessa palestra é justamente conversar sobre segurança, conformidade e responsabilidades numa arquitetura de nuvem pública. E aí tem esses dois anjinhos conversando, eles estão na nuvem dizendo, aqui não é nada chato, não. Aqui a gente pode ficar vendo informação de todo mundo. E a gente tem que ter informação, tem que ter essa noção de que, já que não existe nuvem, e a nuvem é o computador de outra pessoa, será que essa pessoa está vendo nossos dados? E se essa pessoa está vendo nossos dados, ela poderia ver esses dados? E como funciona? Ela vai fazer o quê com essas informações? A ideia é mais a gente fazer uma conversa sobre essa questão. E as vantagens da adoção da nuvem, o principal delas é a escalabilidade, e junto da escalabilidade vem dois conceitos, que é o uso racional da infraestrutura e a facilidade do deploy. Eu posso, numa necessidade, fazer um deploy rápido de um ambiente de QA novo, eu posso fazer o deploy de um ambiente similar ao meu ambiente de produção para fazer alguma validação de um mês, ou então eu posso diminuir minha infraestrutura. Se eu estou num período de poucas vendas, de pouco acesso, eu posso diminuir minha infraestrutura sem maiores dificuldades. Justamente por causa dessa tarifa flexível, que a gente tem essa tarifação por horas, tarifação por minutos ou por processamento, a gente tem como ter essa liberdade por essa abstração de hardware. A gente não compra hardware, a gente compra o poder de processamento, a gente compra o serviço. E com isso a gente consegue ter essas vantagens todas, mas tem um probleminha. Com essas vantagens, com todas essas coisas boas que vêm junto, a gente precisa saber que com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. E algo comum em todos os provedores de cloud hoje em dia é que você tem um modelo de responsabilidade compartilhada, onde diz os direitos e deveres do provedor e os direitos e deveres do cliente, de quem está usando a nuvem. Dois conceitos bem difundidos na segurança da nuvem, segurança sempre que envolve nuvem, é a segurança da nuvem e a segurança na nuvem. A segurança da nuvem são as responsabilidades do provedor na hora de manter a infraestrutura de hardware, software, rede, instalações físicas, toda essa infraestrutura, todas essas responsabilidades que são do provedor, no caso da Amazon, do Azure, da IBM Cloud, de quem for. E as responsabilidades na nuvem são todas as responsabilidades que estão sobre o guarda-chuva do cliente. Se eu mantenho o meu servidor, uma instância EC2 na nuvem, no AWS, e eu preciso atualizar o sistema operacional, a Amazon não vai atualizar o meu sistema operacional. É minha responsabilidade fazer a atualização desse sistema operacional. Junto desse modelo de responsabilidade, a gente precisa ter em mente 4 definições de segurança da informação de forma genérica, que é o ativo, ameaça, vulnerabilidade e risco.
Um ativo é todo bem, e o principal bem que a gente vai tratar aqui, por ser segurança da informação, é a informação. A ameaça é todo aquele que pode vir a explorar uma vulnerabilidade. E a vulnerabilidade é qualquer fraqueza que a gente tenha no nosso sistema computacional. E o risco é a chance desse carinha da ameaça explorar a vulnerabilidade e comprometer o nosso ativo. Essa aqui é uma imagem da própria documentação da Amazon, e ela especifica bem direitinho quais são as responsabilidades do cliente e quais são as responsabilidades do provedor. Esse aqui é um exemplo, mas se você procurar direitinho na documentação do Azure, de todos os outros, da IBM Cloud, da Google Cloud, você vai ter alguma coisa parecida com essa daí. Manter a infraestrutura de rede, manter switches, roteadores e o que for, é responsabilidade da nuvem, mas você tem algumas responsabilidades, como gerência de portas de comunicação, que são do cliente, vai partir da arquitetura que você montou. Os dados do cliente, quando você vai manter os dados em trânsito, como é que vai ser a sua comunicação entre as camadas, as suas layers da aplicação, é responsabilidade sua de arquitetura. A Amazon ou qualquer outro provedor ele não vai chegar para você e vai dizer, cara, você devia usar HTTPS aí, você devia usar esse protocolo aqui, você devia usar aquele outro protocolo. Ela deixa específico, você quer fazer sem criptografia nenhum para o outro, não tem bronca, você quer fazer melhor ainda, mas aí é uma responsabilidade do cliente, é uma responsabilidade na nuvem, não uma responsabilidade da nuvem. Dependendo do serviço que você contrata na nuvem, você vai ter níveis de responsabilidade. Tem níveis de responsabilidade que são quando você contrata um serviço de infraestrutura, você contrata um servidor mesmo, um servidor virtual, uma instância EC2, uma instância do Azure também. Você tem responsabilidades, por exemplo, de atualização do sistema operacional, de configurações de sistema operacional, de ativar ou não o firewall do sistema operacional. Isso tudo é responsabilidade na nuvem, é responsabilidade sua como contratante. Se você contrata um sistema, o Amazon tem que é o serviço de containers, que o Elastic Container, o nome não faz falta até agora. Você não precisa se preocupar com algumas questões do sistema operacional. Você, no seu container Docker, por exemplo, você vai ter algumas questões que estão num nível acima, você vai se preocupar só do seu container, da sua configuração, do seu Dockerfile para lá. E como vai ser a gestão dos containers, como vai ser essa gestão dentro do sistema operacional, é responsabilidade da nuvem. E alguns serviços mais abstratos, como um Elastic Load Balance, ou alguns serviços que você tem pouca responsabilidade, você tem pouca gestão de configuração, sobra pouca responsabilidade na nuvem e sobrando mais responsabilidade para a nuvem, dentro do seu provedor. Por exemplo, a gente tem do lado direito o Elastic Load Balance, e a comunicação vem por aí, passa por essa instância EC2 que está em destaque, para passar para um bucket, alguma coisa. Se esse bucket, se esse web server ele saiu do ar, ele pode ser, digamos, por dois motivos. Pode ser por uma questão da infraestrutura ter caído dentro da nuvem. Caiu um servidor porque o sistema de redes da Amazon deu algum problema, o Azure saiu do ar por causa disso, por causa daquilo ali. É uma questão da responsabilidade da nuvem. Você não tem que se preocupar, porque não tem nada que você possa fazer, porque você não tem como entrar no data center do seu provedor e meter a mão lá e fazer alguma configuração. Por outro lado, essa pode ser algum crash do sistema operacional, pode ser alguma coisa que você deixou mal configurada, alguém foi lá e alterou uma configuração, vindo a instância sair do ar. Essa é uma responsabilidade sua, e você teria que corrigir. Alguns casos são mais complicados e exigem uma mitigação mais complexa, que acho que um tempo atrás a gente teve esse problema do Spectre e do Meltdown, que são casos complexos, que são casos que afetaram muita gente, inclusive os provedores como um todo. E tem esse Security Bulletin da Amazon, que ele especifica como fazer um workaround nesse problema. Ele tem as responsabilidades do cliente. A Amazon ela provisionou os patches de correção nos repositórios delas e provisionou uma imagem com os patches já corrigidos e disse, os clientes devem atualizar. Isso é uma responsabilidade da nuvem, ou na nuvem. O provedor forneceu as configurações, forneceu os patches de segurança, mas cabe ao cliente, cabe ao contratante fazer as atualizações. O provedor ele não pode chegar e ativamente atualizar, fazer uma modificação na infraestrutura do cliente. Pode ser que, nesse caso específico, não havia nenhum impacto. Tem até um impacto.
você fazendo a atualização, você tinha uma perca de performance, e se proativamente o provedor fosse lá, fizesse uma alteração, e essa perda de performance afetasse, por um motivo, o seu serviço, você podia não gostar, você podia estar aborrecido e você podia não ter feito a atualização de forma consensual. Você não queria fazer porque você não queria. Por isso que não tem como o provedor chegar e entender caso a caso e aplicar ou não patch de segurança e aplicar ou não configurações. Por outro lado, na segurança da nuvem, o provedor ele atualizou as instâncias EC2, fez atualizações nos workspaces, ele fez atualizações na infraestrutura dele que não necessitavam nenhuma alteração do cliente, ou então que eram de responsabilidade dele no próprio termo de serviço. É importante lembrar que uma nuvem pública, ela é pública e compartilhada. Você tem acesso e todas as outras pessoas têm acesso à mesma infraestrutura. Todas as pessoas estão com acesso a uma informação que é pública, a infraestrutura que é pública na internet. Por isso, a gente tem esse problema de adicionar alguns controles, adicionar alguns métodos de segurança e de controle sobre essa infraestrutura. Isso afeta diretamente a questão da conformidade na nuvem. Se você tem alguma lista de conformidade, tem alguma questão que você precisa entrar em conformidade, um plano de segurança qualquer, uma política de segurança qualquer, e você precisa implementar seus controles na nuvem, você tem um problema, porque algumas coisas são de sua responsabilidade e algumas coisas não são de sua responsabilidade, são da responsabilidade da nuvem. Você não pode aplicar os seus controles numa infraestrutura que não vai afetar só você, vai afetar outros colegas, outros clientes, outras empresas, e pessoas que não têm nada a ver com você e, às vezes, estão até de fora do continente. Então, o cara lá no Japão pode ser afetado a uma mudança que você precisa na infraestrutura da Virgínia de um provedor qualquer. Por conta disso, todos os provedores eles têm essa preocupação sobre como vai ser as configurações de conformidade. E como é que eu vou introduzir? Como é que eu vou aplicar esses meus controles numa nuvem se ela é compartilhada? E uma questão para resolver isso é procurar um provedor que dê suporte. Não temos muita opção de aplicar os controles, aplicar nossas políticas a uma nuvem compartilhada. A única solução, no caso, seria procurar um provedor que dê suporte às nossas listas, nossas dependências de conformidade. Por sorte, os maiores provedores, eles dão suporte. Eu coloquei os três aqui, o Amazon, Azure e o Google, são os exemplos que foram mais rápidos. Eu também vou colocar uma lista gigante, mas se você colocar até o VPS.net, que não é um provedor tão grande, ele dá esse tipo de informação, ele permite que você trabalhe com algumas conformidades compartilhadas. E o IBM também, com a SoftLayer, você tem esse tipo de liberdade. E, pegando por exemplo, o PCI, que é a Payment Card Industry, eles são um conselho, é uma organização de empresas de cartão de crédito, Master, Visa, são empresas que definiram, se juntaram ali e vamos criar um conselho de segurança, de padrões de segurança, para manter uma qualidade, manter um nível de conformidade importante aqui para a gente ter acesso, a garantir que todas as pessoas que vão acessar, todas as pessoas que vão interagir com a nossa rede, elas tenham um nível mínimo de segurança. O PCI ele é aplicável a toda... O PCI DSS, que é um dos níveis de conformidade com essa organização. Eles dizem que você tem que ser compatível com eles se você faz processamento de informação de cartão, se você armazena ou se só transita pela sua infraestrutura. E como qualquer outro nível de conformidade, como qualquer política de segurança, você tem uma lista de requerimentos e você tem que analisar se são aplicáveis ou não, e caso sejam aplicáveis, você deve implementar os controles. E dependendo da lista de conformidade, dependendo dos requisitos, você tem níveis de aceite ou não, mas aí tem que ser analisado caso a caso, não tem para onde correr. O PCI, como é só um exemplo aqui, ele é legal porque ele é algo bem popular, algo bem procurado. É comum empresas tentarem certificação do PCI DSS. E ele tem uma lista de regras interessantes, uma lista abrangentes, que são desde criar e manter redes e sistemas seguros, até manter uma política de segurança da informação. Eu acho que são 12 pontos,
e desses 12 pontos são mais de 100 requisitos específicos que são, de certa forma, até abrangentes. E uma solução, se você precisa entrar em conformidade com determinado requisito, não tem para onde correr. A gente tem que fechar um acordo de responsabilidade compartilhada com o nosso provedor. Alguns requisitos, como controle de segurança física do data center, a gente não tem como aplicar num provedor da nuvem. A gente não tem como ir no Amazon, cara, eu preciso que você controle isso aqui, aquilo ali para mim, porque eu não posso deixar que qualquer tipo de pessoa entre e tenha acesso físico aos meus servidores. E a solução é um acordo de responsabilidade compartilhada com um provedor, um provedor qualquer, para prover esse tipo de informação. Você vai acabar terceirizando, você vai acabar encaminhando essa responsabilidade para uma outra empresa. E, através dos acordos, através dos termos de serviço, a gente consegue fazer isso. E agora, na parte 4, a gente tem alguns problemas famosos, que aconteceram de acordo com arquiteturas que envolviam a nuvem. E o primeiro problema, o mais famoso, o problema que a gente acontece mais é a indisponibilidade. 3 casos ocorrendo com a Amazon, em 29 de abril de 2011, o EBS, que é o sistema de armazenamento para os servidores, para as instâncias S2 e RDS especificamente, ele saiu do ar. E em 2011, pelo menos nesse dia, ninguém pôde usar o Foursquare. Hoje em dia, acho que ninguém usa mais, ninguém faz check-in no Foursquare. Mas, em 2011, muita gente usava, inclusive acho que o Reddit também saiu do ar, Deus nos acuda. Muita coisa fora do ar nesse dia, porque mesmo em 2011 já era infraestrutura, já era um provedor bastante utilizado. Em 2012, a gente teve um probleminha parecido, só que com o LB, que aí afetou também um provedor de streaming de vídeo, no caso Netflix, e na véspera de Natal, dia 24 de dezembro de 2012, ninguém acessou Netflix, provavelmente no mundo, ou só quem tinha acesso a algum cache, alguma coisa assim, conseguiu, mas nesse dia foi um problema severo. Dia 23 de fevereiro de 2017, ano passado, a gente teve outro problema com o Amazon, que no caso o S3, que é o armazenamento em bloco, ele também se tornou indisponível em algumas regiões, mas acabou que muita gente usando, muita gente mantendo arquivos no S3, foi afetado e, por exemplo, cara, a internet meio que parou nesse dia. A gente teve um problema sério, você não podia mandar arquivos para o seu Kindle, você não podia... o Netflix também teve algumas indisponibilidades, serviços de hospedagem de imagem, acho que ImageMagick, eu não lembro agora, que eles mantêm fotos, mantêm thumbnails no S3, acabam se tornando indisponíveis também. E isso tudo porque você planejou, você confiou, terceirizou alguma responsabilidade sua com um provedor externo, você mandou para lá a responsabilidade, acreditou que não daria problema e, infelizmente, aconteceu. É preciso estar preparado para uma disponibilidade fora, uma disponibilidade em um provedor que você contrata. Outro problema sério também é o vazamento de informações. E antes de começar a falar de vazamento de informações propriamente dita, temos que abrir um parêntese para os tipos de nuvens que existem. Até então, a gente havia falado mais aqui de infraestrutura como serviço. Mas, além da plataforma como serviço, tem um famoso, que é o software como serviço, que você vai prestar um software, vai fornecer o uso de um software como serviço, que é o caso do Dropbox, o Gmail, várias outras ferramentas que você usa como serviço. O Dropbox ele teve um vazamento de mais ou menos 68 milhões de hashes e senhas, e nesses hashes você tinha inclusive os salts, e assim, estava esculhambado o negócio. O vazamento ocorreu em 2012, mas só em 2016, nesse link que foi oficializado, que o Dropbox assumiu que houve vazamento. Isso demorou 4 anos do vazamento, entre ocorrer a falha, ocorrer o vazamento, e ser notificado, e o Dropbox mandar notificações para todo mundo. Cara, vocês deviam resetar sua senha. Se você não resetou sua senha ainda e tal, por 4 anos, as senhas tinham vazado, e não houve uma transparência no provedor, informando se podia, ou se havia realmente ou não acontecido o problema. E fica aí, você terceirizou, você terceirizou, passou para uma responsabilidade sua para um cliente, para uma empresa parceira, e se você está usando o Dropbox pessoalmente, se você usa o Gmail ou outro serviço pessoalmente, só você vai ser afetado. Mas se você usa profissionalmente, você, no caso, uma empresa, sei lá, com 30 mil funcionários, usa determinado serviço e falta esse tipo de transparência,
É uma falha séria. Você tem 68 milhões de senhas que vazaram da noite para o dia e faltou 4 anos de informação para dizer, vazou a senha, não vazou a senha, eu preciso de vocês que mudem. E nesses 4 anos, muita informação se perdeu. Muita informação foi comprometida e nem todo mundo sabia dela para poder aplicar ou não os controles necessários para resolver essa questão. Eu não sei se todo mundo escutou, mas... qual é o seu nome? Marcos. Ah, você vai falar daqui a pouco, né? Ah, não? O Marcos, ele perguntou sobre o tempo que leva, se tem alguma obrigação legal, certo? Das empresas de assumirem que aconteceu esse tipo de comprometimento ou não. Eu não sei exatamente se há ou não, tem como pesquisar, se alguém souber, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Mas tem um problema sério. Eu só posso assumir algo, só posso informar algo que eu tenho certeza. Eu posso dizer, cara, eu estou investigando. Eu tenho, houve aqui uma possibilidade de invasão, mas eu só posso dar uma informação com certeza quando eu finalizar a minha investigação. Dependendo da minha infraestrutura, dependendo de como for, eu posso passar 4 anos investigando, que foi o que aconteceu nesse caso específico. O que nem sempre é bom. E pode vir a acontecer. Uma mudança de paradigma muito importante é quando você passa a manter sua infraestrutura na nuvem e deixa de manter essa infraestrutura local, você passa a confiar em empresas terceiras. E você passa a confiar responsabilidades que são suas para outras empresas. Isso acontece no dia a dia. Você, mesmo alugando um data center, vou lá, numa empresa lá de São Paulo, vou manter um data center e vou manter lá. A gente está passando serviços nossos para terceiros. A gente não tem como trabalhar sem contratos, sem parcerias com outras empresas. Até porque, se fosse o caso, a gente teria que manter nossos links de internet, nossos backbones de comunicação, e em determinado momento, em determinado nível, a gente precisa manter parceria com outras empresas, a gente precisa fazer esse tipo de acordo. O problema é, eu posso estar, numa minha infraestrutura de nuvem, fazendo um acordo que envolva uma parcela muito alta da minha infraestrutura, que vai envolver desde os meus balanceamentos de carga até os meus servidores de banco de dados. E no comprometimento da minha infraestrutura, eu vou ficar desde o meu balanceamento de carga até os meus servidores de banco de dados comprometidos. E não tem para onde correr. A gente trabalha com os pilares de segurança da informação justamente por causa disso, porque eles são pilares. Eu tenho que trabalhar com uma análise. Se eu for fazer um planejamento, vou fazer uma arquitetura da minha solução e vou usar uma solução de nuvem, em algum momento eu vou passar a manter minha infraestrutura na nuvem, eu preciso focar, preciso planejar disponibilidade, preciso planejar a integridade e a confidencialidade das informações. Dependendo do meu provedor, eu posso manter meu data center replicado em 2 continentes diferentes, eu posso bolar uma solução de usar mais de um provedor, e esses pilares, esses 3 pontos, são algo que você deve analisar, deve levar em consideração de forma séria, mantendo sua infraestrutura local, num computador que fica atrás de você, numa sala cofre que fica 3 andares abaixo de você, ou mesmo na nuvem, não importa para onde seja. O importante é você aplicar planejar seus controles, planejar sua arquitetura e aplicar esses controles nessa arquitetura, independente do que for, e guardar registro, guardar informação de todos os acordos que foram feitos. E metrificar, monitorar todos, de forma que a gente tenha como, no incidente, analisar se está dentro ou não de um aceitável. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Se alguém quiser fazer uma pergunta, é só falar.